você se apresentar. Antes de qualquer coisa, só dizer que eu sou o Patrick Benato, buscador de documentos no Brasil e na Itália, para reconhecimento da cidadania italiana. E a convidada de hoje vai falar uma coisa que é super bacana para quem quer viajar ao mundo com cidadania italiana, que vai ser, acho que, bem legal, que vamos dizer que a Ellen posso chamar que você é uma expert no assunto de viagens. Principalmente em reduzir custos, né? Ela planeja viagens internacionais, economizando de 50% até 90%, é isso, Ellen? Isso aí. Passar viagens serem mais baratas, né? Mas sem perder o conforto, é isso também? É isso aí, porque viajar barato com conforto é bem fácil, né? Vamos combinar que é bem tranquilo, né? A gente vai cortando aí, né? Vai trocando aquele hotel que a gente quer por um mais simples, enfim, vai fazendo os sacrifícios, abre mão das atrações e assim a gente até economiza. Mas será que a gente fica satisfeito com essa viagem? Essa é a grande questão, né? Então, por isso que eu tenho esse objetivo, assim, de sempre tentar reduzir os custos daquela viagem que eu sonho fazer, né? Daquela viagem que eu quero, do jeitinho que eu quero, né? Com os hotéis que eu escolhi, com todas as atrações, para daí realmente, né, ficar mais interessante, né? Eu ter uma viagem satisfatória, mas que caiba no meu orçamento. O que é o principal, né? Porque às vezes a pessoa acha que viajar barato é ter que ficar, sei lá, em hotel hiper barato e não ter conforto e às vezes não ter nem uma diversão. Acho que a pessoa volta mais estressada do que quando às vezes ela saiu para poder aproveitar, né? Eu acredito, porque e tem aquela coisa do passar perrengue, né, que ninguém merece, né, a gente só tem 30 dias de férias por ano, né, algumas pessoas têm até menos do que isso, então não dá, né, pra gente viajar de um jeito que a gente não gosta, né, gastar um dinheiro ali à toa, para depois ficar com aquela sensação de que, né, gastou mal, viajou mal, e se voltar insatisfeito, enfim, acho que é perder tempo e dinheiro, né, que é uma das coisas que a gente não pode se dar o luxo de perder. Com certeza. Então, legal. Vamos lá. Se você quiser se apresentar, falar um pouco sobre você, fica à vontade, Ellen. Legal. Bom, eu sou a Ellen, né? Vocês já me conhecem. Eu trabalho hoje com um planejamento de viagem que tem esse foco, né? De redução de custos. Então, meu objetivo é sempre, né, fazer com que a gente consiga chegar nessa redução de 50% a 90%, como já falei aqui, sem abrir mão do conforto. E tudo começou porque eu trabalhava com gestão de projetos. Olha só, né? Não tinha nada a ver com viagens. Só que como eu era muito apaixonada por viajar, principalmente viagem internacional, e vocês sabem, né, viagem internacional é sempre mais caro, então eu ficava naquela, né, puxa, como é que eu vou conseguir viajar mais sem, né, gastar mais para isso e também sem abrir mão do conforto? E foi aí que eu fui percebendo que tinha um padrão nessas viagens, olha que louco, né? Existem algumas características que fazem uma viagem, que quando a gente faz o planejamento daquele jeitinho, faz aquela viagem ficar mais barata, sem que a gente tenha que em nenhum momento mexer no conforto, só mesmo organizando de uma forma diferente, montando um roteiro de um jeito mais estratégico. E foi assim que eu consegui chegar nessa redução, né? Então, hoje, né, eu tenho esse projeto na internet para passar isso para mais pessoas, e todos os dias eu trago dicas de estratégias que me ajudaram a chegar lá, e que qualquer pessoa, quando, né, pega aquela estratégia e aplica, chega no mesmo resultado. Então, isso é bem bacana, eu gosto muito de dividir isso com as outras pessoas, né? Então foi exatamente isso, né? Você chegou nesse resultado, então foi aprendendo a economizar dessa forma. Com as viagens que você fez, você foi entendendo que existiam, vamos dizer assim, existiam coisas que eram bem parecidas, né? Em cada viagem. E também eu fui percebendo que tem muita dica na internet que é furada, sabe? Porque, infelizmente, né, o mundo das viagens tem muita coisa, né? Você pode ver quantos blogs você conhece ou você já visitou sobre viagens, né? Às vezes de viagem tem de monte, né? Tem de monte. Às vezes mais confunde a gente do que ajuda, né? E você se sente, às vezes, sobrecarregado quando você vai fazer uma pesquisa, porque parece que não tem fim.
São inúmeras informações e a gente fica, né, sem saber muitas vezes o que usar, o que vale, o que não vale. Então, hoje eu tenho esse mapeamento justamente para eu não perder tempo, sabe? Eu já sigo exatamente o que eu já testei na prática, o que eu sei que funciona, e daí eu não perco tempo com essas distrações, que são essas dicas que muitas vezes funcionam para uma pessoa, mas não vão funcionar para outra, ou não funcionam em todas as viagens. E isso me ajuda a ganhar tempo também, né? Eu faço um planejamento bem mais rápido. Hoje eu monto os roteiros completos, em torno de 30 minutos eu monto um roteiro completo. Caramba, então, 30 minutos. Olha, algumas pessoas demoram tipo uma semana para planejar como vai ser a viagem, né? Na verdade, eu já vi pessoas falando para mim que levaram meses para montar uma viagem, sabe? Assim, uma viagem grande, né? Mas com mais cidades, um circuito. Sim. E de tanto realmente, assim, pesquisar, e daí cada vez eu encontrava uma informação nova. E tem muita coisa, né? Por exemplo, aquela questão que hoje a maioria das pessoas até já sabe, mas nunca é demais falar, essa questão, assim, de pesquisar voo de madrugada, pesquisar para comprar na terça, comprar na quinta. Isso, como isso funcionou uma vez ou outra para alguém, começou a circular pela internet que isso sempre funcionava. E assim as pessoas, né, vão seguindo essas dicas e no fim das contas isso não tem nenhum embasamento e acaba que a pessoa perde muito tempo contando com a sorte, sabe? Ela acaba não seguindo um método de planejamento, né? Ela vai contando com a sorte, vai pesquisando, gasta energia e não chega no resultado que ela queria, né, às vezes. Ou então chega numa redução, consegue uma economia, encontra uma promoção, mas podia ter economizado muito mais. Então, isso que eu vejo que é o mais... que é o que deixa as pessoas, às vezes, mais frustradas, né? Porque a maioria viaja menos do que gostaria ou paga mais do que deveria. Nossa. Bem bacana isso. Foi até bom você falar essa questão de passagens de madrugada. E como a pessoa pode economizar com passagens aéreas? É realmente de madrugada, de um dia específico da semana? Porque as pessoas às vezes têm essa curiosidade, né? Sim, claro. Hoje o que eu mais recomendo é assim, usar alguns buscadores que são estratégicos e que têm bases complementares, para você não perder tempo pesquisando em muito lugar, né? Então, eu gosto muito do Skyscanner, do Google Flights, eu faço também uma pesquisa complementar no Vultr, e eu não deixo de olhar os buscadores regionais. Até deixei, essa semana até comentei, né, um exemplo aí para os Estados Unidos, né, só para trazer um exemplo de um dos buscadores que ajudam a gente a encontrar passagens, às vezes até de última hora, mais barato, é o TripAware. E é legal porque assim, você faz a pesquisa no lugar certo, já é um primeiro passo positivo, né? Você já está economizando tempo, porque como os buscadores se complementam, você não precisa, você está pesquisando realmente em bases diferentes. Aí o que acontece, né? Outra vantagem que você tem é quando você usa não só o buscador para fazer aquela pesquisa direta, mas você explora todas as funcionalidades que ele tem ali dentro. Porque isso vai te ajudar a mapear melhor, né? Então você pode usar no Skyscanner, por exemplo, aquela função viajar para qualquer lugar e mesmo mais barato, por mais que você tenha um destino definido. Por quê? Porque isso vai te ajudar a encontrar o próximo lugar saindo do Brasil, por exemplo, que está custando mais barato. E é surpreendente, às vezes você faz isso, você identifica uma cidade de entrada na Europa, por exemplo, que vai te levar àquela que você queria de um jeito muito mais barato e ainda você ganhou mais um destino. Então, é muito bacana fazer dessa forma, sabe? Usar essas funcionalidades de uma forma bem estratégica te ajuda a viajar mais do que você imaginava e gastando até menos. E claro, tem muito mais coisas que dá para fazer, né? Dentro do Google Flights também. Eu vejo que um primeiro passo é assim, usar esses metabuscadores que já pesquisam para você em muitas bases, te poupam tempo, e usar, né? Pegar um dia aí, explorar todas as funcionalidades, ver como é que funciona, porque muitas vezes a pessoa vai e só faz aquela pesquisa direta, né? Coloca a data das férias, coloca o destino pretendido, não é? Buscou e acabou, né? E acha que já vai fazer mágica, né? Vai aparecer tudo, né? A pessoa pensa assim, não, esse buscador é para encontrar passagem barata, então ele vai me encontrar a passagem mais barata que existe, aí a pessoa confia nisso e compra. Só que, na verdade, tem coisas que o buscador não conta pra gente e são essas as mais
preciosas, as mais relevantes, né? Que é justamente essa questão de como você analisa o resultado da pesquisa. Dali você pode concluir, como eu falei, né, uma combinação entre cidades. Você pode descobrir que você teria um stopover para fazer de graça, e é tão legal porque os stopovers eles oferecem muitas vezes um programa, então você tem hospedagem gratuita inclusa, você tem outros benefícios, né? E ali você acaba reduzindo o custo da viagem como um todo, porque não adianta muito a gente também olhar só para a passagem e esquecer do resto, né? Ah, com certeza. Até encaixando essa questão de passagens aéreas também e perguntar, as pessoas acham que só dá para economizar com passagem aérea, né? Uhum. Também dá para economizar com hospedagem, essas coisas, né? Isso que você mostra para as pessoas. Sim, até com atrações, né? Até eu trouxe um exemplo aqui para dar, né? Digamos que você fosse para Copenhague, lá na Dinamarca, que é um destino belíssimo, né? Se você conhece, por exemplo, o CityPass, né, que eles vendem lá um City Card para você ter acesso a meio de transporte, a atrações, a economia é muito grande. Você teria, por exemplo, né, se você comprasse o CityPass, você gastaria R$ 693,60, até coloquei bem certinho aqui, para você ter acesso a um transporte do aeroporto pro teu hotel ali, né, para a região, né, central da cidade. Translado, né? Exatamente, você já economizou com o translado. Você tem 5 dias de transporte dentro da cidade para você aproveitar, Nossa. Incluso no preço. E você pode ter acesso a 87 atrações que você escolher ali para você fazer nos teus dias de viagem. Se você fosse fazer separado, né, digamos que você não conhecesse o CityPass e fosse comprar tudo separadinho, se você comprasse ingresso para 10 atrações mais o meio de transporte, você gastaria R$ 1.502,80. Então imagina, gente, você joga fora R$ 809,20 só por uma simples escolha de usar uma estratégia de redução de custo em atrações. E R$800, gente, dá para pagar uma viagem nacional aqui, dependendo, né? Com certeza, R$800 destino nacional, tranquilamente, sai nesse valor, né? E dá dó, né? A pessoa consegue aproveitar numa passagem internacional, né? Que é um sonho de muitas pessoas, né? Conhecer algum país fora. É o que eu vejo assim, ó, às vezes o que você economiza nessas viagens financia uma próxima, e assim a pessoa vai conseguindo viajar cada vez mais, sabe? Porque ela tem ali aquele orçamento lá que ela já separou para as férias, né? Todo mundo já tem um número na cabeça, assim, né? O quanto eu gosto de gastar em viagem, né? Se você é uma pessoa apaixonada por viagem, provavelmente isso sempre está na tua cabeça, né? Você sempre pensa, não, esse ano eu quero fazer uma viagem X e eu quero gastar até tanto. Então, é legal ver que esse valor que você pensou pode pagar 2 ou mais viagens só de você usar algumas estratégias. Caramba, que bacana. Uma dúvida que eu tenho, já que eu tenho criança pequena, essas viagens encaixa criança? Ah, legal você falar isso, porque eu esqueci de comentar que naquele CityPass ali incluía 2 crianças grátis de até 10 anos, olha que bacana. No meu caso é excelente, que eu tenho criança pequena, não vai demorar um pouco para chegar aos 10 anos. Eu também, eu tenho um bebê de 2 anos e 7, e agora eu fico muito de olho nisso, né? Até por isso que eu tinha essa informação aqui. A gente que tem criança, né, tá sempre de olho, assim, em como também incluir, né, a criança nos passeios e tudo, e pensando no custo também, né, para que eles possam ter uma viagem bacana junto com a gente, né, se divirtam também, né? Porque às vezes o pai pensa, né, fala assim, vou fazer uma viagem, e meu filho não vai aproveitar nada, porque o roteiro que eu fiz vamos dizer assim, praticamente só para adulto, né? E a criança, às vezes vai aproveitar, ele acha que vai aproveitar só, sei lá, se tiver um parquinho no hotel, ou coisa do gênero, né? É bem isso. Sim, e até isso acontece muitas vezes porque a pessoa pensa, puxa, mas daí se eu for incluir a criança numa atração para ela, eu vou gastar mais com isso. E acaba que, né, tem que fazer escolhas. Eu não vou poder fazer tal coisa, ou eu abro mão de uma atração minha, ou eu abro mão de incluir uma atração para ela por conta dos custos. E é uma pena, porque na verdade com essas estratégias a pessoa consegue fazer tudo, né? Nesse CityPass que eu dei o exemplo, tem muita atração para criança também, sabe? Então, se você tem filhos, você consegue equilibrar os dias de viagem atendendo os gostos de cada um e sem gastar mais nada por isso, porque já está tudo incluso ali no CityPass.
E esse aqui é o que eu indico realmente. Se algum dia, né, alguém que está vendo a gente aí, quiser ir para Dinamarca, já anota que esse CityPass é um daqueles que realmente valem a pena. E até eu tenho que fazer abrir parênteses aqui, né? Nem todo CityPass vale a pena. Tem alguns CityPass que não valem muito a pena. Sim. Por isso que a gente tem que sempre comparar. Tem que saber comparar um com o outro para saber se realmente não vai, às vezes, cair numa furada também, né? Sim, porque às vezes tem lugares que não reduz muito os custos. E aí você também tem menos dias, não vai aproveitar. Então a minha dica é assim, sempre compare o que você está pretendendo fazer no destino, né? Você vai lá e lista o preço individual daquelas atrações. E aí você vê quanto custa no CityPass, né, para comprar o CityPass, comprar ele completo ali, né? Se você vê que está custando mais caro com o CityPass, aí faz avulso mesmo, né? Então é sempre bom dar uma olhadinha, não existe essa regra fixa, né, de que sempre o CityPass vai valer mais a pena. Tudo depende das atrações que você quer visitar e de quantos dias de viagem você tem. Ah, que bacana. É bom falar sobre isso, né? Porque na hora que eu pensei que se aceitou o convite, eu pensei, acho que eu vou perguntar alguma coisa sobre criança, sobre essas coisas, porque todo mundo gosta de viajar, é muito difícil você ver alguém que não quer viajar. E poder viajar para outro país e poder economizar e poder fazer com que a criança aproveite é excelente, né? Então eu tinha que perguntar isso para você, para já deixar anotado aqui depois. Eu falo, deixa anotado, vou pesquisar certinho, porque, sei lá, a gente nunca sabe o país que a gente quer, às vezes amanhã conhecer, às vezes ver alguma imagem, alguma coisa e fala, bom, quero conhecer esse país, né? Sim, e até falando de criança, assim, né, quem tem criança numa idade, assim, que já o hotel já começa a cobrar, né, e que aí dá uma economizada com hospedagem, uma dica legal é você aproveitar o concorrente do Airbnb naquele destino que você está viajando, porque muitas pessoas pensam só no Airbnb, mas existem, às vezes, né, alguns concorrentes ali no local. Até tem uma amiga que foi para a Alemanha recentemente e ela foi para morar, e quando ela chegou lá, ela não tinha ainda definido o local, né, que ela ficaria morando, então ela precisou de um Airbnb. Só que ela encontrou um concorrente do Airbnb lá, que era mais barato e oferecia mais conforto. Aconteceu comigo também parecido, lá em Lisboa. Quando eu viajei para lá, eu quis um apartamento porque eu estava viajando leve, então eu precisava de um local para que tivesse lava e seca, porque eu já conseguiria lavar as roupas, né? Enfim. E eu achei um apartamento super bem localizado ali naquela região do Chiado, que é uma região assim que os hotéis são bem caros. E o apartamento era super completo, já tinha limpeza, tinha, né, quarto, sala, banheiro, um tamanho ótimo. E se você viaja em família, né, com mais pessoas, tem um benefício a mais aí, que de repente, se você, né, tá a fim de economizar com alimentação, você tem uma cozinha, você tem um ambiente completo, né, você tem uma carta na manga aí, né? Você economiza com lavanderia, porque você já tem ali a lava e seca, não vai precisar ficar dependendo, né, de levar as roupas numa lavanderia, ou então ficar esperando, né, porque lavanderia de rua você tem que ficar lá esperando, né? Às vezes você perde o tempo que você poderia estar aproveitando a cidade para ficar, às vezes, metade do dia lavando roupa. E olha, com essa estratégia eu consegui viajar 25 dias com uma mala de mão. E foi eu com uma mala de mão, meu marido, e só assim nós já estávamos com o nosso bebê. Ele tinha 1 ano e pouquinho. Então imagine, 3 pessoas, né? E bebê, você sabe, né? Que tem muita coisa que a gente tem que levar para bebê, né? Gente, olha, era muita coisa mesmo. E eu consegui viajar só com essas 2 malas de mão porque eu fiz esse jeitinho, sabe? No meio da viagem eu vi antes, né? Na hora de organizar as roupas eu já vi. Eu consigo levar roupas para 10 dias sem ultrapassar o peso da mala e ainda deixando um espaço aqui para fazer compras, porque, né, a gente sempre viaja, quer comprar alguma coisinha. e foi ótimo, sabe? Porque daí nesse 10º dia da viagem eu tava nesse apartamento em Lisboa. E assim eu consegui resolver a questão das roupas e seguir viagem e ainda comprar o que eu queria lá, né? Até deixa uma dica, assim, se você quer comprar alguma coisa que você tem que despachar, aproveita o free shop, porque aí você não se preocupa, dá para levar junto com você, não tem essa questão de ser obrigatório despachar, né? A mulherada aí que gosta, né, de perfume, creme, aqueles máscara de tratamento, né? Aí já compra no free shop que já ajuda com certeza. A diferença até do valor é gigante, né? Se você for comprar alguma coisa, por exemplo, no Brasil, que às vezes é alguma marca
mais renomada vai pagar um valor razoável, às vezes fora não, né? E essa dica de viajar leve é uma coisa legal, porque assim, se você faz um circuito, né, digamos que você está viajando ali pela Europa e você está fazendo um circuito entre várias cidades, muitas vezes, se você compra uma passagem de uma companhia aérea low cost, você só está pagando barato porque não inclui a bagagem despachada. E muitas vezes, se você, né, aproveita isso e esquece desse detalhe, quando você chega lá, o custo para você despachar aquela bagagem, às vezes fica mais caro do que se você tivesse comprado fora, né, com uma outra companhia que não era low cost. Já vi muita gente assim que o barato saiu caro. Então, se você faz um circuito como esse para você conseguir reduzir bastante os custos, o ideal mesmo é aprender a viajar leve, porque aí você não vai ter problema em nenhuma companhia aérea. Fora que dá muita diferença de franquia de bagagem, né? Muitas vezes você está viajando, pode ver, de uma companhia aérea para outra dá muita diferença. Tem companhia que deixa 8 quilos, tem outra que deixa 10, você fica meio maluco, assim, né? Então, não dá para... O ideal é você usar essa medida, né? Você sempre levar o mínimo possível e viajar leve, e aí você monta o teu circuito aproveitando ao máximo a redução dos custos das companhias. Então, a ideia mesmo é não despachar mala, né? Porque às vezes a pessoa leva aquela mala da metade do corpo da pessoa de altura, enche de tralha, às vezes nem usa, a metade não vai usar, mas leva e às vezes acaba pagando, né? Sim, e tem esse detalhe assim, de que além do que você falou, né, que tem o excesso de bagagem, que é um grande risco, né, e outra que você fica muito limitado a voar sempre com aquelas companhias aéreas que permitem que você despache bagagem por um preço mais acessível, e com isso você perde as low costs que fazem você viajar muito, muito barato. Gente, eu vi esses dias um voo de $15 para você sair de Nova York e ir para Miami, só que esse voo era com uma low cost, então você tinha que viajar leve. Mas veja, $15, mesmo com o dólar alto, é bem barato, né? Para você fazer sim, lógico. Né? E você está incluindo mais uma cidade ali, de repente, né? Você está indo para os Estados Unidos, aproveita já e conhece mais um lugar, ou revisita, né? Se você já esteve, aproveita ali para... Né? Até mesmo porque, assim, Miami seria uma boa forma de você sair dos Estados Unidos e ir para o Caribe mais barato. Essa é uma outra dica que eu gosto de dar, assim. Às vezes você pensa, puxa, eu quero ir para o Caribe e fica pesquisando só passagens para o Caribe. Mas, se você sabe que ir para a Flórida, você consegue bastante voos, né? Existe uma oferta muito grande de voos, aí você já se liga que, puxa, se eu for para a Flórida e da Flórida para o Caribe, eu posso gastar a mesma coisa ou muito menos, e geralmente é menos. E eu já fiz, né, 2 viagens em uma ali praticamente, né? Você já deu uma passadinha em Miami ou em outro destino da Flórida, quem quer ir para Orlando, às vezes, né, por causa das crianças. Vai lá, vai para Orlando, depois descansa na Flórida, né, no Caribe, e assim vai economizando e faz uma viagem maravilhosa. Caramba, é até bacana para quem acompanha essa questão também de cidadania italiana. Ó, uma dica para quem vai estar com o passaporte italiano, poder ir para os Estados Unidos sem essa burocracia de ter que fazer o visto, tudo certinho. Aí, ó, aproveita ainda, conhece mais lugares, vai conhecer o Caribe, economizando mais ainda. Então é bem bacana, né? Até uma questão que eu ia te falar, que tá falando de ir pro Caribe, essas coisas, também é questão até de hospedagem, né? Economizar com hospedagem também para algumas pessoas é um problema. Igual eu disse, às vezes a pessoa acha realmente que para economizar tem que estar, acho que no pior hotel daquela cidade, né? Sim. Uma estrela, né? Sei lá, 2 estrelas, né? Não é bem assim, né? E tem várias coisas que dá para fazer para a gente economizar com hospedagem, né? Tem os programas de fidelidade de redes hoteleiras, tem o programa de fidelidade da própria companhia aérea, que a gente sempre tem que dar uma olhadinha. Tem os programas de banco também, como a Livelo, que te ajudam a encontrar algumas hospedagens mais baratas e ainda você ganha pontos de volta, né? Você acaba ganhando pontos que podem te ajudar a trocar depois por uma passagem aérea mais para frente. Tem economia colaborativa, né? Tem economia colaborativa, que são aquelas casas, né, gratuitas que você consegue aí pelo mundo, que não são nada... E é bacana porque, assim,
Se a pessoa não gosta de couchsurfing, não gosta de hostel, né, ela quer uma coisa mais privativa, mais confortável, quer uma casa só para ela, esse é um caminho interessante, porque você vai gastar em torno de R$400 aí por ano, e você tem acesso a casas no mundo inteiro. Você se candidata e aí você vê o que o dono daquela casa está solicitando, né? Muitas vezes pode ser só recolher as correspondências ou cuidar do bichinho de estimação, sabe? Tem coisas que são muito simples. E aí você topa fazer isso para ele, né, enquanto ele está fora da casa, e você ganhou uma hospedagem. Eu já vi casos de pessoas que conseguiram até o carro, porque a pessoa viajou e precisava que usasse o carro para não deixar o carro parado, né? Então autorizava o hóspede a usar o carro. E olha que legal, né? Já economiza com transporte. Então tem tanta coisa assim que dá para fazer com hospedagem que está muito além daquilo que a maioria, né, acaba fazendo, né? Essa colaborativa é um site específico? Ou, sim, tem vários sites. Ou as pessoas realmente têm que pesquisar a respeito, né? Porque existem sites específicos para isso, né? Tem vários sites, eu gosto muito de um que se chama Trusted House Sitters, até se quiserem eu posso escrever aí. Esse é um site que é bem grande, tem uma plataforma bem grande, né? E é bem confiável. Mas tem vários, né? Tem vários que dá para você pesquisar, alguns são mais especializados numa determinada região, né? Então tem uns que são mais... Até aqui no Brasil, sabia? Dá para encontrar casa cadastrada. Até aqui no Brasil, principalmente, até em Santa Catarina eu já vi. E é bacana, né, por causa das praias, o pessoal que às vezes quer vir, né, ficar bem tranquilo, assim, uma casa próxima do mar ali, né, ou até eu já vi de frente para o mar. E se você fosse alugar ou ficar no hotel, com certeza você gastaria bem mais. Então esse é um caminho bacana também, né. Nossa, para quem tiver interessado depois, se quiser até anotar escrever embaixo. Sim, até vou deixar anotadinho aqui. Esse é um deles, né? É um deles, mas já dá para começar, assim. Depois, se o pessoal quiser mais informações, é só me procurar que eu passo a listinha. E é legal porque, assim, tem várias coisas que dá pra gente fazer, né? Hospedagem é um mundo à parte. E a gente vê assim que tem muita coisa também para fazer com câmbio, com atrações, com todas as etapas da viagem, né? A gente não precisa se limitar só à passagem aérea. Claro que é muito legal, né? Economizar com passagem, só que ela só é 30% em média da nossa viagem. Então os outros 70% podem tornar aquela viagem que parecia barata em algo muito caro, né? Tem uma coisa que eu ia perguntar que você comentou agora, que é em relação às atrações, né? Às vezes as pessoas acham que qualquer atração fora é um valor absurdo, que vai gastar... eu vou em uma atração só, porque se eu for em mais de uma, vai talvez detonar o meu orçamento, né, de viagem, mais ou menos assim, né? Só que não é bem isso, né? Para quem sabe exatamente como pesquisar, não é bem assim, né? Sim, até essa questão, né, de que a gente falou ali no comecinho de stopover, né? Às vezes dentro do programa de stopover você já consegue... atrações, né? Desconto em atrações, desconto em hospedagens, ou hospedagem gratuita inclusa, não para todos os dias da viagem, mas geralmente para 1 ou 2 estadias você já consegue, daí é bacana, porque você já economiza. Então, é o que eu falo, assim, quando você vai planejar a viagem, é legal você pensar ela de uma maneira circular. E nunca linear, né? Porque como que a gente faz geralmente? Pelo menos era o jeito que eu fazia. Primeiro eu ficava de olho numa promoção de passagem aérea. Então eu ficava, né, pesquisando ali, ficava de olho. Quando aparecia uma passagem que eu via que estava mais barata do que as outras pesquisas que eu fiz e cabia no meu bolso, eu comprava. E depois disso eu ia atrás de resolver a hospedagem, as atrações, eu fazia nessa ordem, sabe? Sim. E hoje eu vejo que assim eu joguei muito dinheiro fora. Porque o ideal é você fazer de um outro jeito, né? Você fazer de uma forma circular, como eu chamo, né? Que é você primeiro definir o teu destino e definir mais de um destino para você ter uma listinha e você fazer, primeira coisa, fazer um mapeamento dos gastos, bem simples, não precisa ser nada complexo, mas só para você ter uma noção geral se aquele destino é caro ou barato, né? Quanto que você tem em custo, né, geral para aquele destino. Depois disso, você vai começar a dar uma olhada assim, tá, o que eu posso fazer, como que eu posso fazer para chegar lá de um jeito mais barato? Então você vai analisar
se existe stopover, se ele é um bom destino para encaixar no stopover, ou se ele é um bom destino para você ir com milhas, porque até isso, né? Milhas é um jeito barato de viajar, mas ele não funciona bem para todas as viagens. Até hoje à noite eu vou falar sobre milhas. Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. Porque milhas também pode enganar a gente acha que está viajando barato com milhas, mas dependendo do jeitinho que a gente faz, não fica barato, né? E aí você vai... Acho que com milhas em qualquer lugar vale a pena, né? Mas não é bem assim. Também. Não é bem assim. E, enfim, você vai confrontando, sabe, as decisões que você vai tomar, né? Você vai pensando assim, antes de comprar, eu vou imaginar como é que vai ser essa viagem. Você vai colocando ela no papel, um rascunho mesmo, e vai pensando como que aquelas decisões vão impactar umas das outras para você ver assim, puxa, se eu decidir tal coisa, quanto vai ficar o custo, né? Se eu decidir tal coisa em hospedagem, quanto vai ficar o meu custo de passagem, quanto vai ficar meu custo de transporte, você vai se guiando. Hoje eu tenho um fluxograma que eu construí, né, que é o que eu uso, então eu só vou me guiando ali, né, pela ordem que aparece, e aí eu não tenho que ficar pensando muito, né, essa é uma coisa que eu acho que é legal você construir, se você não tem, assim, né, você ir montando essa rota, né, porque daí uma vez pronta você, nas próximas viagens você só consulta e a viagem sai prontinha, né, você não perde tempo, não corre risco de esquecer de nada e já sabe o que fazer em cada momento. E hoje é o que eu faço. Então, que é como se fosse um planejamento, né, a pessoa também aprende com você como se planejar corretamente, né? Quais são os passos que você tem que dar para realmente ser o mais barato possível, né? Sim, até para você ver assim, eu vou olhar passagem hoje, então eu vejo lá, hoje eu faço assim, né, eu vejo no meu fluxo, quais buscadores eu pesquiso, em qual ordem, o que eu olho dentro deles, aí depois eu vejo, saiu esse resultado, agora o que isso me diz sobre hospedagem, então eu vou lá daí em hospedagem e vejo, eu tenho que ver em tal buscador, tal, né, situação, dependendo da resposta eu vou mudar essa passagem, sabe, então eu tenho um fluxograma mesmo, assim, eles se comunicam e eu vou só seguindo e assim a minha viagem sai prontinha de um jeito mais rápido e com a certeza de que eu não vou perder nada, né? Não vou esquecer de nada, porque eu acho que isso é o pior, né? De quando você planeja uma viagem por conta, o risco de você esquecer de alguma coisa e ou você pagar muito caro ou você passar perrengue, né? São as duas situações, né? Eu acho que é o que a pessoa acho que mais teme, né? Passar perrengue na viagem, né? Sim, então por isso que eu tenho esse mapeamento já prontinho, que eu sigo, e aí eu fico tranquila, que eu sei que eu vou conseguir planejar sempre, as minhas viagens sempre vão sair com o mesmo resultado, eu sempre vou conseguir economizar mais de 50%, sem ter que abrir mão do conforto, só por seguir essa ordem certa de pesquisar, só por saber onde pesquisar, o que eu devo olhar, como que eu analiso isso, né, então é uma coisa, é uma mão na roda, assim, né, pra mim realmente é o que tem me ajudado bastante. Então, qual você acha que é o principal ponto, então, Ellen, para quem quer viajar barato e poder ter essa economia? Bom, primeira coisa é começar esse planejamento dessa forma, né? Deixar de fazer aquele planejamento comum, né? Porque é a velha história, né? Se a gente faz o que a maioria faz, né? Nós vamos ter os mesmos resultados que a maioria. E, infelizmente, a maioria viaja menos do que gostaria, né? Ou paga mais do que deveria, como a gente já falou. Então, se a gente quer muito viajar, se isso é um sonho, é um objetivo nosso, a primeira coisa que eu falo é invista em aprender essas estratégias, né? Comece aprendendo, nem que seja uma estratégia, né? Às vezes uma coisinha ali que você aprenda pode fazer uma diferença enorme no resultado da viagem, como eu te dei o exemplo aqui, né, das atrações, né? Olha só, uma economia de R$800, né? A pessoa pagou menos da metade só por aplicar aquela estratégia. Economia de hospedagem, né? Você vai lá aprender uma estratégia de hospedagem, você pode, como eu falei, né? Você gastar R$400 no ano para viajar para qualquer lugar do mundo. Passagem aérea, você aprendeu como pesquisar, você pode ganhar destinos pagando a mesma coisa ou menos. Milhas, né? Milhas também dá para às vezes você gastar metade do que você gastaria simplesmente por você fazer uma rota mais inteligente. Até eu trouxe um exemplo aqui, né? Eu já vi pessoas assim, até eu fiz esses dias uma pesquisa lá na TAP, olha que legal. Se você quisesse hoje, vamos imaginar que você quisesse ir para a Ásia e para o Oriente Médio, tá? E você quisesse ir com a TAP. O que acontece? Se você fizesse uma viagem esse ano para a Ásia e o ano que vem para o Oriente Médio,
somando aí, você precisaria de 320 mil milhas. Isso é muita coisa. Né? Agora, como que você faz para gastar metade disso? É bem simples, é só você montar o teu roteiro de um jeito mais estratégico. Então, como que você faz? Você escolhe um destino da Ásia e um destino do Oriente Médio para juntar na mesma viagem. E a minha dica, até já anotem aí que eu já fiz a simulação e essa aqui funciona, seria o seguinte: saia do Brasil, vá para Dubai, por exemplo. De Dubai você vai para Tóquio e de Tóquio você volta para o Brasil. Essa viagem custa a metade, custa 165 mil milhas. Só que, claro, ainda é muita coisa, né? Eu sei, 165 mil milhas é muita milha. Então, aí, para conseguir essas milhas de um jeito bem barato, bem rápido, você tem que usar estratégias também, que até isso eu vou falar hoje à noite, né? Na live que eu vou fazer sobre milhas. Mas você consegue, gente, fazer uma viagem como essa aqui custar muito menos do que pagar em dinheiro, né? Se você, simplesmente por você montar a viagem desse jeito e por você usar as milhas daí de um jeito que você consiga essas milhas mais barato e rápido também, né? Puta, que legal. Então é exatamente isso, tudo é planejamento. Até acho que a Silvia tinha colocado aqui que ela também... eu vi que ela quer a listinha, né? Maravilha, lista... Silvia. Me pede depois lá, para eu não esquecer então, de te dar. Daqui a pouco a Ellen também vai passar as redes sociais dela, o pessoal poder acompanhar para poder economizar. E exatamente. Sim, também as pessoas que desejam a cidadania italiana, por que não você acompanhar a Ellen para poder, quando for para a Europa, você saber que existem várias formas de você economizar com passagem, com hospedagem e poder aproveitar ao máximo a Europa. Porque também a Europa são países praticamente um colados com o outro e, como eu sempre digo, com o passaporte italiano você tem uma vantagem gigantesca de entrar nesses países e ainda poder economizar com passagem, com hospedagem. Então é bem legal o pessoal acompanhar ela, que ela vai ter várias dicas até mais tarde, né? Você já vai falar alguma coisa sobre milhas também, que vai ser, acho, bem interessante para quem pensa que milhas também é uma coisa complicada. Nossa, eu vou ter que gastar todo mês uma fortuna para ter milha, né? Para poder viajar, né? Que o pessoal pensa assim também. Sim. Não, e eu vejo assim que o trabalho que você faz, né, Patrick, ele acaba funcionando dentro da minha lógica de planejamento como uma excelente estratégia, porque a gente até conversou lá na minha página, você mostrou as vantagens, os benefícios que você tem ao obter uma cidadania italiana, e realmente, né, se você, é bem isso, sabe, tudo que está ao nosso alcance fazer, a gente tem que fazer, né, para a gente conseguir resultados melhores. Então, se você tem a possibilidade de conseguir uma cidadania italiana, aproveita, né? Faz isso, o Patrick está aqui para ajudar. Se você pode aprender estratégias para viajar mais barato, me chama, conta comigo, com certeza eu vou te ajudar. Eu respondo todo mundo. E todo dia tem dica nova lá também. Então, enfim, eu acho que o caminho é esse, né? É a gente dar o primeiro passo, aproveitar que a gente está aí, graças a Deus, agora, né, diante de um horizonte mais positivo para as viagens e começar a adquirir esses conhecimentos que podem ser muito úteis na hora que for para valer. Né? Quanto antes a gente souber, melhor, porque aí, né, se você vai lá e já encaminha a tua cidadania italiana, né? Começa agora, porque daí você não perde tempo depois. A questão das viagens, né? Aprende todas as estratégias agora, quando for para valer, você já vai ter o resultado, né, no seu bolso, você já vai conseguir economizar já na primeira viagem. Sim, com essa dica que você deu, até questão de Airbnb, que as pessoas acham que só tem Airbnb, que foi até uma coisa que a gente comentou no seu canal sobre essa questão de a pessoa, vou fazer minha cidadania italiana na Itália. Se a pessoa parar para pesquisar a respeito e estar nas suas redes sociais, ver as dicas que você está passando, a pessoa vai poder economizar, acho que um dinheiro, vamos dizer, pelo menos metade desse dinheiro que a pessoa ia gastar, ela vai conseguir com a passagem, com a hospedagem, poder fazer até a cidadania italiana dela, economizando talvez 50%, 60%, ou às vezes até 90%, igual você comentou, com tudo isso, que vai ajudar bastante, né? Com certeza. Eu estava olhando para baixo aqui porque eu tinha deixado uma caixinha hoje, porque eu fiquei curioso. Vamos ver se alguém no Instagram deixou uma caixinha para ver se alguém ia perguntar alguma coisa para você. Deixa eu só olhar. O Juliano tinha perguntado
onde se hospedar para economizar dinheiro, se em hostel ou hotel. Você falou um pouco também sobre a parte de hospedagem, né? Se você quiser comentar um pouco a respeito disso, porque as pessoas acham que hostel a economia principal em hostel, né? Claro, e olha, eu já fiz um post uma vez mostrando lá que eu consegui um hotel 4 estrelas com o mesmo preço do hostel. E isso é uma coisa bem interessante, porque às vezes é bem como você falou, né? Como a maioria das pessoas acredita que o único jeito de economizar é indo para o hostel, elas nem pesquisam as outras coisas e não sabem como pesquisar muitas vezes, né? Não sabem como chegar nesses preços melhores. Eu não sou contra hostel, né? Eu acho que o hostel ele tem seu papel, né? Para quem gosta de aventura, quer conhecer outras pessoas. Mas eu acho que o hostel ele tem que ser a tua opção, né? Se você vai para lá porque você escolheu, tá ótimo. Agora, se você vai para lá porque você acha que é a única forma de viajar mais barato, de economizar, aí é uma pena, né? Aí não vale a pena, porque você vai ficar insatisfeito, né? A gente que tem criança, né? Já tem uma outra vibe, já quer um quarto privado, privativo, né? Você já quer algumas comodidades, um café da manhã pronto, né? Enfim, tem algumas coisas que a gente acaba, né, pela nossa fase de vida, a gente acaba escolhendo. E eu vejo assim que vale a pena você aprender, né, essas estratégias para você chegar nesses preços mais baixos, porque isso vai te ajudar com certeza a escolher, né, a ampliar o seu leque de possibilidades. Até a gente já citou aqui alguns exemplos, mas enfim, tem vários, né, que hoje realmente não ia caber na live a gente falar tudo. Não, mas aí não tem problema também, legal. Que é só seguir você que vai ter essas dicas, né? E mais outra pergunta aqui, apesar que essa pergunta já foi até respondida, né? Que como comprar passagens mais baratas, né? Tinham perguntado também. Que legal. Você já tinha também respondido. Já deixei os buscadores aí, mas se precisar depois, só me passar que eu envio para vocês. Vamos ver, tinha mais uma pergunta aqui. A Fátima perguntou. Ela perguntou sobre um site que na verdade eu não conheço. Mas ela perguntou, eu acho que pronuncia, nem sei se. Agoda. Ah, sim. Ela falou se a Agoda é confiável para hospedagem. Eu não sei se é assim que pronuncia, desculpa. Olha, é bem confiável, ele pertence ao Booking, né? E eu já fiz reservas lá. Mas o Booking é conhecido, o Booking eu já ouvi falar. Ele faz parte, né, do guarda-chuva ali do Booking, e eu já fiz reserva lá, inclusive, e olha, foi um dos lugares que melhor me atendeu quando surgiu a pandemia e a gente precisou, né, toda aquela correria que você já sabe, né, que vocês devem saber, devem ter passado talvez, né, viagens marcadas, ter que remarcar, aquela coisa toda, e olha, o atendimento foi assim, impressionante, e realmente eu recomendo, eu gosto bastante. Caramba, eu não conhecia, acho que eu pensei, a pessoa perguntou, vamos ver se é confiável, certeza. Que site é esse. Legal ela falar disso, porque é um site bacana. Também tem a Jaqueline, ela perguntou qual o melhor horário para comprar passagem aérea, que até a gente estava comentando essa questão da madrugada, né? Pensei, vou comprar de madrugada porque eu só vou achar de madrugada, né? Sim, essa é uma ótima pergunta, porque as pessoas acabam, como circula muito isso pela internet, né, acaba se tornando uma crença, né? Sempre eu vou ter que comprar de madrugada, ou existe um dia da semana que vai sair mais barato. E, na verdade, passagem aérea é baseado na lei da oferta e da procura. Então, se a gente usar isso como parâmetro, a gente já vai entender muito desse universo das passagens. Se você vai viajar em alta temporada, por exemplo, né, os preços tendem a subir. Mas, se você usa estratégias, você consegue viajar mais barato até mesmo em alta temporada, né? Então, existem caminhos, sim, que você consegue reduzir o custo da passagem, mas não tem nada a ver com essas dicas que a gente conhece por aí, né? De pesquisar de madrugada ou escolher só um dia da semana para viajar. Para você comprar, né, a passagem, no caso, né? Porque até para viajar faz sentido, sabe? Algumas cidades, elas têm um fluxo maior, novamente, né, a lei da oferta e da procura. Muita gente, dependendo da cidade, muita gente viaja na sexta e na segunda. Então, se você comprar uma passagem para aqueles dias, você vai estar indo com um fluxo muito grande, logo, né, menos, né, tem muita demanda, os preços sobem. Então, entender o destino também ajuda. Mas é sempre nessa lógica, assim, aquilo que... por isso também que não dá para você comprar passagem com 1 ano de antecedência, porque ali eles têm muitos assentos no avião, então o preço está mais elevado.
e nem em cima da hora, porque também os assentos são muito reduzidos, o preço sobe. Às vezes dá certo, eu já vi gente que deixou para comprar um dia antes de embarcar e conseguiu uma barganha, mas é muito arriscado, né? Você conta daí muito, muito com a sorte, porque pode ser que você ou não consiga o seu voo ou pague muito caro. E o planejamento, né? Realmente. Realmente, né? Como é que fica o resto? Então, assim, eu acho que em torno de 4 a 5 meses de antecedência ali é um ponto bem bacana se você estiver olhando para uma viagem internacional, para você começar a pesquisar passagens. Mas eu digo pesquisar daí para comprar, né? Porque pesquisar para você entender o destino, planejar o seu roteiro, aí tudo bem, você monta até antes, porque os buscadores eles já vão te dando uma referência. Você vai testando ali, você já vai descobrindo, né? Quais são as cidades que combinam bem entre si, quais são as possibilidades que você tem para transformar uma escala, uma conexão chata, num destino extra, que é muito mais interessante. Nossa, essa é do que ficar só no aeroporto esperando, né? Sim, nossa, que nem ontem mesmo eu falei na live, né? Se você vai para São Francisco, você vê ali embaixo, né? Você fez a pesquisa da passagem, você viu lá que tem a sugestão de conexão em Dallas. Se você está indo com a American Airlines, você já pode usar aquela conexão em Dallas como um stopover. E aí você, sabe? E aí você já fica gratuitamente em Dallas, descansado, conhece aquele destino para depois seguir viagem. Né? E aí, ao invés de ser uma conexão chata, cansativa, virou um destino extra na tua viagem. Caramba, que legal. A última pergunta que deixaram aqui que na verdade é relacionada a site. O Bruno perguntou se tem algum site muito bom ou barato para reservar hotel que não é muito conhecido. Uhum. Acho que até a outra pergunta do Agoda também entrou encaixou nessa pergunta, né? Eu vou te falar que tem, e alguns sites, para você conseguir isso, a maioria desses sites são internacionais. Eu mesma fiquei num hotel 5 estrelas maravilhoso, porque eu reservei num site internacional, um site lá de Londres. E eu paguei mais barato do que se eu ficasse num hotel 2 estrelas aqui no Brasil, né? Reservasse aqui pelo Brasil. Só que qual que é a questão? Por isso que entra tanto o planejamento. Esses sites, eles, como são em moeda estrangeira, a pessoa vai precisar pagar ali no cartão para o vencimento. E aí entra o planejamento financeiro, né? Você não vai conseguir parcelar. Mas se você já vai fazendo um bom planejamento, já começa a fazer uma boa organização financeira, você deixa isso em caixa para aproveitar essas oportunidades. Aí a hora que surge, e olha, eu vou te falar, mesmo com o IOF estava ficando mais barato. Então, caramba, é por isso que eu digo, assim, às vezes é complicado. Às vezes é matador, né? 6,38% não é pouco, mas era uma promoção tão bacana, assim, até eu vou deixar o site para vocês agora. Eu tenho olhado esse site, ele não tá com bons preços, eu acho que até reflexo da pandemia mesmo, a gente tem que dar um desconto aí, mas em 2019 que eu reservei 2 hotéis nesse site e eu consegui preços muito bacanas. E não só o preço da diária, veio várias outras coisas. Teve numa das reservas eu recebi uma refeição gratuita, então eu pude jantar no hotel de graça. E era assim, um jantar maravilhoso, assinado pelo chefe, aquele hotel incrível, assim, sabe? Teve outro que eu recebi café da manhã de graça, aí teve, que isso a gente sabe que, né, é difícil lá fora, né? Geralmente eles querem cobrar pelo café da manhã. Enfim, teve vários presentinhos ainda, sabe? Bem bacana mesmo, que é o Secretscapes, eu até vou colocar aqui, foi nesse site. Por favor. Só que agora, como eu falei, né? Não se assustem, porque os últimos dias eu olhei lá, os preços estavam bem salgados. Mas é um site pra gente ter na manga ali. Você deixa anotadinho, né? Deixa já no seu radar. Quando tudo normalizar, voltar, você lembra de pesquisar. E esse é só um exemplo, né? Tem muitos outros sites aí que dá pra gente consultar. Até mesmo porque, da forma que está hoje em dia, é até bacana em relação ao planejamento, né? Vamos dizer assim. Que já que você não está podendo viajar para vários lugares, existem restrições, né? Infelizmente, mas isso é um lado bom, porque a pessoa também consegue se planejar para uma viagem com um custo bem menor do que, às vezes, uma correria querer ir daqui a um mês e gastar uma fortuna, né? Exatamente essa questão de... como eu digo, a pessoa tem que aproveitar esses tempos agora para poder se planejar, tanto para
uma cidadania, poder juntar suas documentações e tudo mais, para já deixar tudo pronto para quando for possível, quem sabe, ir para a Itália, fazer esse processo, mas também do jeito que você falou, você quer ir viajar, você quer aproveitar, sei lá, a Europa, da mesma forma que você falou que existem escalas, a pessoa pode aproveitar um país da Europa que às vezes ia só fazer uma conexão, alguma coisa, para poder realmente aproveitar aquela cidade. Então é bem bacana, né? Então é bem bacana. E até quem não gosta, né, de viajar com low cost, quer viajar de trem, né, que tem rotas belíssimas na Europa, por exemplo, dá para fazer stopover até com trem. Olha que legal. Até isso existe. Cara, então, até com trem. E é bem legal. E a gente está falando bastante da Europa, mas isso vale, né? Essas estratégias valem para o Brasil, valem para o mundo todo, né? O que você aprende, você aplica em qualquer viagem, com certeza. Conhecimento nunca é demais e a gente sempre acaba extraindo boas... Porque também existem pessoas que querem conhecer a Ásia, principalmente Japão, às vezes quer ir para algum país do Oriente Médio, que acha sensacional. Existem vários lugares bem legais para se visitar, até mesmo Oceania, né? Muita gente quer ir para a Austrália, muita gente quer ir para Nova Zelândia. Tem sido, acho que até um destino visado, né? Você que entende melhor que eu sobre isso. E olha, sabe uma coisa que é bem legal que você falou, que eu me lembrei agora? Que Roma é uma ótima cidade estratégica dentro da Europa para você partir de lá e ir para a Ásia ou para o Oriente Médio. Então, às vezes, a pessoa quer ir para a Ásia, para o Oriente Médio, ela pesquisa direto saindo do Brasil, né? Mas a tendência é que esses voos fiquem mais caros. Então, se você quebra a tua viagem em Roma, você pode gastar muito menos e ainda incluir mais um destino. E quem tem cidadania italiana, né? Olha que maravilha, perfeito, né? A cidade não podia ser a melhor cidade, né? Sim. Caramba, que legal. Bom, eu acho que você tirou bastante dúvida, Ellen, do pessoal que acho que pensa em viagem barata para economia. Se você quiser falar um pouco sobre suas redes sociais, lembrando que a Ellen também está com uma semana de lives, né, para poder ajudar o pessoal a economizar muito com a sua viagem, para poder aproveitar ao máximo e não passar raiva, né? Perrengue. Isso aí. Verdade. Bom, hoje eu tô no @investindo em viagens oficial e eu tenho lá o Instagram, o Facebook, o YouTube, né? Mas é só me achar ali no Insta que você já encontra todas as outras redes, porque eu deixo num linkzinho ali na bio, bem fácil. E me procurem, né? O que eu puder ajudar, com certeza eu estou à disposição de vocês, até para trocar ideias, né? Trocar experiências também, que é sempre válido, é muito bacana. E muito obrigada, né, pelo convite mais uma vez, foi muito legal, né? Nem vi a hora passar, gente. Esses assuntos, né? A gente eu lembrei agora também que você você ainda tem a sua live à noite agora, né? Pra falar verdade, sobre milhas, mas é tão bom, né? Que a gente entra numa conversa assim, e se lembra de uma coisa, lembra de outra, e quando vai ver, né? O tempo passa. É bom para passar informação, né? Bastante informação legal. E como eu disse também, se você quer mais informação a respeito de viagens baratas, vai seguindo lá a Ellen, aproveita que ela está fazendo várias lives legais, falando sobre 1001 coisas. Como você disse, hoje é milhas, né? Para quem tem interesse em milhas, por favor, daqui a pouco, né, Ellen? Por sinal, isso aí, daqui a pouquinho. Então tá bom. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, Ellen. Foi bem legal, você falou muita coisa que até eu deixei anotado aqui. Que bom, que bom. Na verdade, eu deixo para a produção /patroa aqui, ela já fica anotando. Falou assim, com criança, isso aqui. Já pega a dica, que você falou, né? Aproveitar com crianças, né? Claro, com certeza. E precisando de qualquer ajuda aí, manda uma mensagem lá, a gente vai se falando também, né? Com certeza eu tô à disposição aí de vocês também. Okay, muito obrigado, então, Ellen. Boa noite para todo mundo. E é isso. Vamos aproveitar essas semanas de live para acompanhar a Ellen, para aproveitar